Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa sala do Entrevistando. Hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios ela, doutora Valdilene Martins, advogada de família, criminalista, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto Ressurgir. E hoje nós iremos aqui ter uma conversa super interessante sobre os direitos das mulheres. Eu espero que todos vocês amem e fiquem aqui até o final. Muito boa tarde, doutora Valdilene, seja muito bem-vinda ao programa Entrevistando. Boa tarde, Sâmala. Boa tarde, senhoras e senhores telespectadores. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada, doutora Valdilene, por ter aceitado de primeiro o nosso convite, recebendo a senhora aqui em nosso programa ou entrevistando, para poder falar de um tema de bastante relevância e sabemos que a senhora tem bastante domínio sobre o assunto. Mas, doutora Valdilene, antes de iniciar especificamente nas nossas perguntas, nós gostaríamos de saber algumas coisas, né, sobre Valdilene Martins. Quantos anos de advocacia Valdilene tem? Eu sou formada recentemente, entre aspas, né? Porque a minha primeira formatura é de administração. Eu sou administradora de empresa, né? Entendi. Posteriormente foi que eu me formei em Direito. Então eu me formei em Direito, se eu não me engano, 12 anos. Eu tenho formado Direito. Mas o Direito na minha vida, ele não veio assim. A gente disse, você é advogada porque você fez faculdade de Direito, passou na prova da ordem. Mas na realidade eu não me sinto como advogada, eu me sinto como uma justiceira. Que maravilha, então, super foi interessante. Isso que aconteceu. Agora, eu tenho um irmão, já é formado há mais de 30 anos, tem 32 anos da advocacia e que é meu parceiro do escritório. Que maravilha, muito interessante saber isso, doutora Valdilene. E sabemos com tanto carinho e veemência que você cuida realmente desses direitos, voltado não só aos direitos das mulheres, né, as mulheres pretas e tantas outras questões que a doutora Valdilene, para quem acompanha ela nas suas redes sociais, que estará aparecendo aqui embaixo e que você também poderá acompanhá-la também. Doutora Valdilene, hoje a senhora é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto Ressurgir, não é isso? Então, para os nossos telespectadores, se você pudesse explicar o que é o Instituto Ressurgir, o que ele faz, para que a gente possa ficar bem inteirado sobre. Então, o Instituto Ressurgir, antes de tudo, é um projeto de vida, né? Eu até recomendo que vocês entrem nas redes sociais. Se você chegar assim no Google e botar Ressurgir Sergipe, vocês já vão encontrar o site. No nosso site tem todas as informações. Então, o Instituto, eu tinha muita vontade de criar uma ONG, alguma coisa, para ajudar mais as mulheres do que eu sozinha, né? Eu apenas fazendo advocacia ou fazendo algum trabalho voluntário. E aí, há 2 anos e 3 meses, e 4 meses, eu consegui materializar efetivamente esse sonho, porque o Instituto, o nome dele original é Instituto Professora Lieta Oliveira Azevedo, que é a minha mãe, né? Ela está viva, mora aqui, 83 anos de idade, graças a Deus, com saúde. E eu sempre quis fazer essa homenagem a ela, e eu não acredito muito em homenagem póstuma, sabe? Eu queria fazer essa homenagem a ela viva, e graças a Deus consegui. Então eu pensava muito em fazer esse instituto, essa ONG, né, onde eu pudesse ajudar mais mulheres. E o Instituto ele é uma instituição sem fins lucrativos que tem por objetivo fortalecer a luta de prevenção, combate e enfrentamento à violência contra a mulher. A violência de gênero, que a gente chama assim, violência de gênero. O que é violência de gênero? A violência de gênero é aquela violência que a mulher sofre pelo fato de ser mulher. Não é aquela violência que a mulher sofre que também é inerente ao homem. Não é um assalto, não é uma coisa assim, né, básica. É a violência que a mulher sofre especificamente por ser mulher. E a maior, né, e a mais drástica delas é a violência doméstica familiar. Nós temos também a importunação sexual na rua, no âmbito público, nós temos o assédio sexual no trabalho, estupro, né, que são bárbaros, inclusive estupro conjugal. Então, assim, são várias violências de gênero, né, que a mulher sofre, a sobrecarga, o salário mais baixo, desempenhando a mesma função, a falta de respeito, de parceria. Tudo isso é violência. A gente tem que botar na cabeça das pessoas, as pessoas têm que entender que violência não é só física. E aí o Instituto, ele está aqui para... a gente encontra essas mulheres, elas nos procuram, ou então são encaminhadas para a gente, e a gente leva informação, orientação técnica no sentido se for jurídica, né, se for psicológica ou se for social, da assistente social.
Nós trabalhamos com esses 3 focos: psicologia, né, advocacia e assistência social. Então, a gente informa, orienta e faz os devidos encaminhamentos. Como assim? Qual é o problema daquela mulher? Tal, a gente ouviu. A gente informa os direitos que ela tem e ela está precisando de quê? De um acompanhamento psicológico, ela está precisando de quê? De acompanhamento jurídico ou de um acompanhamento psicossocial. E aí a gente busca a rede, né, de proteção à vítima dos municípios. A gente procura as ONGs parceiras, como a ONG Ágata, que é uma ONG com foco na psicologia, que atendem muitas mulheres que a gente encaminha. A gente procura as advogadas que fazem trabalho voluntário, porque essas mulheres vêm 99% sem condições. Elas são hipossuficientes, entendeu? Sem condições de pagar assistência jurídica, apesar de que a lei fala que a assistência jurídica é obrigatória. O Estado tem que dar assistência jurídica. A Lei Maria da Penha, dos artigos 27 e 28, fala que a mulher em situação de violência precisa dessa assessoria, dessa assistência jurídica, né? E que o Estado tem que dar ou através da defensoria ou através da advocacia dativa, se for o caso, que não tiver defensoria nesse lugar. Mas os outros crimes contra a mulher, que ela sofre pelo fato de ser mulher, do estupro, da importunação sexual, né, não tem essa determinação da assistência jurídica gratuita. E aí a gente procura, porque sempre tem advogadas que abrem o espaço para fazer o trabalho pro bono e tudo. E a gente conta com essas pessoas. São psicólogas, são assistentes sociais que fazem o trabalho pro bono. Agora, basicamente, a gente tenta buscar a rede que tenha, prioritariamente no município, né? Porque é no município que a gente procura ajuda primeiro, quando você tem qualquer problema. Principalmente no município. Se não conseguir, a gente vai para a rede estatal e assim por diante. Nós também temos parceria com vários movimentos de mulheres nesse sentido, que é o Tamo Juntas, as Justiceiras. E aí a gente caminha, se for de outro estado, como muitas mulheres procuram de outro estado. São Paulo, Tocantins, Acre, Rondônia, já procuraram a gente, Minas Gerais, Maranhão, e a gente faz os encaminhamentos. Então o Instituto faz isso. Por enquanto, o Instituto só faz isso porque a gente não tem, assim, recursos, a gente não tem patrocínio, tudo corre, toda a despesa corre por minha conta financeiramente. As meninas que fazem parte da equipe dão uma contribuição mensal de R$20, mas assim, não é suficiente. A gente paga aluguel, a gente paga a contadora, a gente paga a manutenção do site, né? A manutenção das redes sociais, quem faz sou eu. A maior parte das coisas quem faz sou eu, ato, ofício, tudo, que a gente não tem condições de pagar um funcionário ou uma funcionária, né? Então é muito difícil, sabe, uma luta, mas assim, mais longe já esteve. Assim, eu já cheguei no lugar que eu nem pensava de chegar, né? Porque Deus é que sabe das coisas, né? Porque dos papos, altos papos que eu tenho, tinha, tive, vou ter ainda muito com ele, e pedi assim, meu Deus, eu tô pensando nisso, mas não sei como fazer, me dê um sinal, me mostra alguma coisa, me mostra um caminho, e ele sempre tá lá, sempre mostrando. Então é isso. Um dia, sabe, eu sonho com esse instituto, um instituto grande, grande mesmo, a ponto da gente poder acompanhar com profissionais nossos, sabe, pagos por nós, acompanhar mesmo, de perto, aquele processo até o fim. Porque cada processo criminal, por exemplo, da Maria da Penha, vamos dizer assim, de violência doméstica, ele gera minimamente um processo no âmbito civil, que é o do divórcio, ou da união estável, né, da dissolução da união estável, da partilha de bens, da questão dos alimentos e da questão da convivência com as crianças. Então é isso. Que maravilha, doutora Valdilene. Que projeto realmente maravilhoso. A senhora já antecedeu respondendo uma pergunta que eu iria fazer, se o Instituto ele só agia na região de realmente Sergipe, mas como você disse, realmente você faz essas conexões também com outros estados, né, acolhendo outras mulheres. Uma pergunta também que eu tenho, as pessoas podem se associar ao Instituto? Como é que as pessoas podem fazer isso, né, de maneira a colaborar, a agregar com esse projeto? Então, todo mês de janeiro, todo ano, no mês de janeiro, a gente abre espaço para pessoas voluntárias. Quer sejam pessoas que são da área de psicologia, assistência social ou direito, quer não. Qualquer pessoa que sinta que pode contribuir, sabe? A gente passa um contrato de voluntariado para a pessoa preencher, devolver a gente tudo direitinho. E todo mês de janeiro a gente faz isso, porque os voluntariados eles são o período de um ano. Esse contrato de voluntariado aí. Se a pessoa quiser renovar, porque às vezes tem essa questão, né?
de tempo. Às vezes a pessoa começa a fazer um curso, começa a estudar, aí não pode continuar, entendeu? E aí a gente faz questão assim, de todo fim de ano, a gente retira todo o voluntariado do grupo, que a gente tem os grupos de WhatsApp, né? Aí quando é janeiro, a gente aguarda quem reencaminha o termo de voluntariado preenchido, a gente retorna. Então, se você entrar no nosso site, você vai ver lá quem somos, nossa equipe. Aí quando chega na nossa equipe, tem todo mundo com currículo de todo mundo que hoje é voluntário e voluntário do Instituto até dia 31 de dezembro. Então é desse jeito que a gente faz. E mesmo que a pessoa já está agora, nós já estamos em março, mas a pessoa tem interesse, entre em contato, tem o WhatsApp do Instituto, muita gente tem meu número de telefone, eu quero fazer uma visita, eu quero conhecer o projeto, eu quero ver o que é que eu posso fazer. A gente está precisando demais de parceria financeira, porque não é brincadeira. E nessa pandemia, então, muita mulher precisando de ajuda financeira, literalmente para comer, sabe? E a gente não tem, assim, não tem. Mulher se esgota. Eu peço a um amigo, peço a outro, mas assim, você pode pedir hoje uma ajuda aqui, outra ajuda ali, mas não é uma coisa contínua, né? Não é uma coisa assim que você possa garantir. Nós não temos, assim, infelizmente, um contribuinte, não temos nenhum contribuinte fixo. Às vezes eu peço a um, peço a outro, aí, mas infelizmente é uma luta mesmo, mas eu sei que alguma coisa melhor vai aparecer aí. Isso mesmo. Utilizando as palavras aqui de doutora Valdilene, você que deseja se filiar, mesmo que seja para poder fazer uma ajuda financeira, nós iremos deixar o contato aqui embaixo, doutora Valdilene, do Instituto especificamente, para você entrar em contato, se você quiser fazer alguma doação em valores, e você que é aqui de Aracaju, Sergipe, se quiser ir conhecer o Instituto e também dar a sua colaboração, iremos aqui embaixo deixar o contato para poder vocês e também deixar o site, né, doutora Valdilene, que tem todas as informações. Eu vou deixar o telefone, que é o WhatsApp. No site já tem o WhatsApp, mas a gente deixa o WhatsApp também. Pronto, isso mesmo. Então, se você sentiu no seu coração, né, de maneira empática, de poder estar ajudando essas mulheres, nós sabemos que, infelizmente, é uma realidade muito cruel em nosso Brasil, em nossa nação, essa questão da violência de gênero. Agora, continuando aqui com as nossas perguntas. Doutora Valdilene, quando você acha que surgiu, assim, dentro de você, esse desejo por pleitear por esses direitos das mulheres, né, da violência de gênero e todas as outras suas causas que você pleiteia hoje? Você acha que em algum momento específico você parou e disse, não, agora eu vou fazer isso, ou foi surgindo na sua caminhada? Repare, isso foi se intensificando na minha caminhada, mas eu sempre tive, desde pequena, essa veia de lutar pelas pessoas mais oprimidas. Eu me lembro que eu pequena, eu tinha um colega, eu estudava, você vê como são as coisas, o tempo passa, a gente se lembra, eu tinha uma... porque quando eu era pequena, né, era assim, você estudava jardim, pré-primário, entrava na escola com 5 anos, né? Jardim com 5 anos, pré-primário com 6, primeiro ano com 7, né? Primeira série, terceira, né? Primeira, segunda, terceira e quarta série. Aí depois é que você ia para a quinta série. Então eu me lembro que logo quando eu entrei na escola, eu era pré-primário e tinha um menininho lá, que ele era tão franzinozinho assim. E tinha um menino que já gostava de tomar o lanche dele, de bater. E eu me lembro que eu me metia, porque eu sempre fui maior assim, né? E eu me metia, eu defendia, eu brigava, Maria. Se alguém mexesse com um irmão meu irmão mais novo, minha irmã, eu ia brigar onde eu tava, sabe? E eu sempre fui muito assim, de achar, de não concordar com injustiças. Mesmo eu pequena, eu tinha isso. E depois que eu fui crescendo, né, que eu via que a minha família tinha violência doméstica, né, e eu achava assim, um absurdo aquilo ali. Você não ter paz em casa, você não chegar. Porque eu acho assim, o lar da gente, se as pessoas tivessem noção do que significa um lar é um lugar extremamente santificado. As pessoas não deviam fazer do lar como as pessoas fazem. É um lugar, é como se você tivesse, quando você entra em casa, é como se você tivesse literalmente entrando no paraíso, sabe? É um lugar onde você deve se sentir segura, amada, acolhida, tranquila. Infelizmente, isso não acontece com as mulheres. O lugar mais perigoso para a mulher é dentro de casa. 70% das mulheres que morrem assassinadas, né, são assassinadas em decorrência das relações afetivas e familiares. Então, que afeto é esse? Que família é essa que mata? O lar é um lugar de afeto e respeito, né? E, infelizmente, não é assim para a maioria das mulheres no nosso país. Então, eu sempre pensei isso, porque quando eu era pequena, não tinha essa tranquilidade em casa. E aí, era muito sofrimento. E você vê aquelas coisas assim, graças a Deus, essa parte a gente não tinha questão de sofrimento financeiro, de falta, não. Isso a gente tinha um padrão de vida razoável, né?
mas infelizmente não tinha essa paz, esse sossego, era muita contenda, muito problema, e a gente vai crescendo, ficando adolescente, dizendo, meu Deus, isso é família, isso é casar, eu não quero. E aí você olha para o entorno da sua família, aí você vê as mulheres que não sofriam isso mais intensamente, de forma violenta fisicamente, mas sofria de outra forma. Era xingada, era desmoralizada, o marido adulterava, não respeitava, as mulheres não tinham autonomia, não trabalhavam. E eu ficava assim, meu Deus, como é que só quem cuidava da família era a mulher? Tem um pai idoso, só a mulher cuida. Tem uma mãe idosa, só a mulher cuida. Tem uma criança com deficiência, o pai não participa, então vai embora. Então, assim, a gente cresce percebendo essas coisas. E eu percebia isso, e isso me incomodava demais, sabe? Isso me incomodava demais. E eu sempre dizia assim, se casamento for isso, eu nunca vou querer casar. Eu nunca vou querer casar, eu nunca vou permitir que um homem me trate desse jeito. Eu nunca, mais nunca. Né? E eu sempre cresci com esse pensamento. E depois eu digo, olha, eu tenho que crescer, eu tenho que tirar minha mãe daqui. Eu tenho que tirar minha mãe daqui. E eu também não vou nunca deixar isso acontecer comigo. Então, eu cresci com esse pensamento. Então, eu ficava pensando, você sabia como eu não tinha nem noção de como se fazia isso, né? Mas eu pensava assim, qual é a saída? Estudar para arrumar um emprego. Né? Estudar para arrumar um emprego. E aí foi quando eu consegui começar a trabalhar, que aí minha mãe saiu, graças a Deus, separou do meu pai. E aí já melhorou um pouco, pelo menos a gente tinha paz, né? As dificuldades ficaram maiores um pouco, porque a gente tinha um padrão de vida maior, né? E aí quando eu separou, o padrão de vida caiu um pouco, mas quando eu trabalhava, ela também trabalhava, depois meu irmão também veio morar com a gente. Mas assim, eu sempre com essa luta. Quando eu arrumava um namorado, qualquer coisa que olhava pra mim já atravessado, eu já não queria nem continuar com o relacionamento, não queria nem saber. E eu tinha isso na minha cabeça, sabe? Eu não quero casar. Não quero saber de casar, porque casado presta, porque era a concepção que eu tinha de casamento, era aquilo. Era sempre um subjugando o outro, e quem subjugava era sempre o homem. E eu dizia, eu não quero me casar, não quero viver uma vida dessa, não quero ter uma criança para viver o horror, o terror, o medo que eu vivia. Né? Quando tinha qualquer coisa, você sabe ficar com aquele medo. E aí eu ficava pensando o que é que eu ia fazer. E à medida que eu fui crescendo, né, que eu comecei a trabalhar, e aí fui morar com minha mãe, eu estava na faculdade, saí, porque não tinha condições de continuar. E depois, com o tempo, eu conheci meu marido, uma coisa assim, completamente fora do padrão, né, porque eu, no meu trabalho, teve uma greve, ele foi um policial militar que foi para a greve, e a gente se conheceu lá, e um negócio assim interessantíssimo. Que interessante. E nessa brincadeira são 30 anos de casado, graças a Deus, muito bem casado, uma bênção que Deus botou na minha vida, porque aquele ali não é um marido, ali foi um presente mesmo. Ali eu digo todas as vezes, quem me conhece sabe que eu não estou com falácia, né? Porque eu não toleraria de jeito nenhum viver um relacionamento desses que eu condeno e desses que eu luto para que as mulheres não tolerem, né? Porque Deus não criou ninguém para ser infeliz. Eu sempre digo, eu acredito no Deus que criou a humanidade, eu não acredito no Deus que a humanidade criou, sabe? Cheio de preconceito, cheio de uma porção de coisas. Então, assim, Deus não criou ninguém para ser infeliz, Deus não quer que uma pessoa viva no sofrimento, não quer. Então, eu sempre acreditei nisso. E aí eu casei, eu tenho um menino, a gente tem 30 anos de casado, meu filho vai fazer 28 anos agora, no fim de março. Graças a Deus, meu filho não se criou vendo violência dentro de casa, quer dizer, já outra concepção. Meu filho também já tem outra concepção de relacionamento. Então, as coisas melhorando, minha mãe também passou a ter paz na família, minhas irmãs também, graças a Deus, não tiveram esse problema de casamento. Pronto, aí foi dessa forma que aconteceu. Quando eu me graduei em administração, eu ainda não tinha como efetivar isso, mas eu sempre ajudava as mulheres, na medida que do meu conhecimento, né? Eu sempre, e das minhas possibilidades. E aí, quando eu me graduei em Direito, foi que eu fiquei mais com a atividade mais intensa, porque eu entrei de cabeça mesmo nesses movimentos, né? Eu comecei a participar de movimentos sociais mesmo, de conselhos de direito, comecei a participar de comissões, comecei a participar desse trabalho voluntário mesmo, e eu digo, peraí, aqui é a minha praia, sabe? Aqui é a minha praia, e fui me identificando, e aí, pronto, até hoje eu faço parte da OAB, faço parte da comissão da mulher da OAB e a comissão de igualdade racial, porque a mulher negra é sempre aquela mais prejudicada. Então, desse jeito, onde eu puder estar, sabe, nesse ativismo, eu estarei buscando sempre aliviar a dor e o sofrimento das pessoas que
que sofrem por conta da dureza dos corações dos seres humanos. Que maravilha, doutora Valdilene, também saber essa sua história, né? Essa sua história de inspiração. Realmente era uma coisa que eu já acompanho a doutora Valdilene há algum tempo, porém eu não sabia dessa sua história e agora realmente endossa mais ainda essa sua causa. Doutora Valdilene, mais uma pergunta aqui para nossa entrevista. Quais são os tipos de violência? A senhora vai entender a minha pergunta. Como uma mulher, ela pode identificar que ela está dentro de um relacionamento abusivo, dentro de uma relação abusiva? Tem muitas mulheres que nem sabem realmente que aquilo, que uma coisa, outra são indícios, né, de violência. Como elas podem identificar para poder os nossos telespectadores que estão nos assistindo poder saber, será que eu estou no relacionamento abusivo? Então, Samara, sabe, eu sempre digo, a primeira coisa que eu digo é assim, mulher, se você tem dúvida se você está num relacionamento abusivo, se atente, porque provavelmente você está. Porque a mulher que não está no relacionamento abusivo, ela não tem essa dúvida. Porque assim, é uma angústia que a pessoa sente, uma coisa que a pessoa sente. Como eu acabei de dizer, olha, quando eu chego em casa, que eu tomo banho, eu digo, meu Deus, eu tô no paraíso que eu tô na minha casa. Cheio de coisa para fazer, cheio de coisa para estudar, cheio de coisa para ler, mas eu estou no lugar que eu estou segura, né? E eu estou com um parceiro, uma pessoa que eu posso chorar e rir no ombro dele, uma pessoa que pergunta como foi meu dia, uma pessoa que é meu porto seguro, que me apoia, que quer me ver bem, que quer me ver feliz. Eu sempre digo assim, gente, não diga que ninguém faz você feliz. Ninguém faz você feliz. A felicidade é uma coisa que é de dentro para fora. As pessoas, elas podem potencializar, né, o convívio com pessoas maravilhosas, com pessoas boas, potencializam sua felicidade. Mas não fique pensando, eu vou encontrar fulano, vou viver com fulano para eu ser feliz porque ele vai me fazer feliz. Não, não é assim, né? A felicidade é uma coisa muito individual. Então, a gente, nós trabalhamos com isso aqui, ó, a gente chama de violentômetro. E esse é como se fosse um termômetro da violência. A gente bota assim, e toda vez eu distribuo, sabe? Esses panfletozinhos para as meninas mais jovens. Aí a gente bota algumas coisas assim, que estão aqui no rosinha mais claro, e a gente diz, tome cuidado, né? Tome cuidado. Algumas coisas que estão no rosa mais escuro, aí a gente reaja, não se destrua. E a parte mais escura, que infelizmente é onde a mulher começa a procurar ajuda, quando entra já a agressão física. Então o que é que a gente diz? Você, o que é um parceiro, um companheiro, o que é um marido? É uma pessoa com a qual você pode contar nos momentos bons e nos momentos ruins. É uma pessoa que quer ver o seu bem e não que quer lhe controlar. Uma coisa é você ter um parceiro que tem cuidado com você. Outra coisa é um que quer lhe controlar. Então, às vezes a mulher diz assim, meu marido não me bate. Muitas mulheres chegam assim, nunca me bateu. Mas grita, adultera, desmoraliza, humilha, chantageia, né? Tem um ciúme, entre aspas, exagerado, não respeita, não confia, não proíbe de ter contato com outras pessoas, proíbe de ter contato até com familiares, né? Cesseia o direito de ir e vir, proíbe da pessoa viver e, sobretudo, destrói, né, o psicológico, acaba com a autoestima, com o amor próprio, depreciando, né, humilhando, aviltando, mostrando que você é inferior, que você não presta, que você é burra, que você é feia, que você é gorda, que você não vai achar nenhum homem igual a ele, que ele é, né, que ele fica com você por favor. Então, assim, toda vez eu digo, não espere o tapa, porque a pessoa diz assim, e se você tomar um tapa, for denunciar, não espere o tapa, porque o tapa é a beira do feminicídio. Então, às vezes tem, piadinhas ofensivas, chantagem, mentir, enganar, ignorar, dar um jeito, enciumar, culpar, desqualificar, ridicularizar, ofender. Acontece isso no seu relacionamento? Chame ele para ter uma conversa. Meu bem, eu quero conversar com você. Se você não conseguir ter esse nível de conversa, converse com alguém da sua família. Sempre tem alguém, uma mãe, uma tia, uma madrinha, uma irmã, um tio, um padrinho, né? Alguém que aquela pessoa pode ouvir. Chame, converse, conte, não se cale. Não fique com essa história, mas ele vai mudar, ele vai melhorar. Se não parar para conversar, né? Essas coisas não acontecem porque não é mágica. E aí você deixa de fazer o que você pretende na sua vida, porque toda vez eu digo, gente, casamento é parceria. Os parceiros têm um projeto em comum,
Mas os parceiros também têm projetos individuais. Por exemplo, eu sonho em passar em determinado concurso, né? Isso é um projeto individual que vai agregar no projeto comum. Eu quero ser militar. Estou estudando para fazer o concurso ser militar. Esse projeto é um projeto individual que vai agregar no projeto em comum. Então, assim, as pessoas, porque estão casadas, elas não deixam de ser seres humanos individuais que têm suas angústias, seus sonhos, seus desejos. Então, isso tem que se aprender a conciliar no relacionamento. Então, a pessoa não pode simplesmente dizer, não, você não vai fazer isso, você não veste isso, você não fala com fulana, você não vai para onde? Suas amigas não prestam, sua família não presta, você não vai para lugar nenhum. E a pessoa ficar com aquele desejo de manter o casamento, aí faz, não, eu não vou fazer, eu não vou falar mais com aquela amiga minha para desagradar. Quando você faz isso, aí vem, aparece outra coisa, né? Você não vai para tal lugar, eu já não vou para aquele lugar para me desagradar. Aí sempre vai aparecendo e a sua vida, né? E o seu direito de ir e vir passa a ser violado. Nenhum relacionamento vai para frente com uma das pessoas com direito violado. Várias coisas prendem as mulheres num relacionamento abusivo, né? A falta de apoio familiar, as concepções de família, os padrões sociais, as religiões, a dependência financeira, a dependência psicológica e a falta de confiança no sistema estatal, certo? Então, tudo isso faz com que a pessoa não, ruim com ele, pior sem ele. E como as pessoas, toda vez eu digo, né? Às vezes você vai fazer uma leitura, você que tem religião, você vai faça a leitura do contexto. Não pregue frases soltas de um livro tão complexo como é a Bíblia, livros, né? São vários livros escritos por pessoas diferentes. E aí, minha mãe sempre diz, a Bíblia é um peixe de água doce, que tem muita espinha. Se você não souber comer, você se engasga. Então, se você não souber ler e interpretar, você se engasga. Não vá por essa história de pegar os pedaços. E a pessoa tem concepção. A mulher sábia edifica a sua casa. Edifica, sem dúvida nenhuma. Mas ela não edifica a casa sozinha. E para você edificar uma casa, a casa que se fala não é a casa às paredes, não. A casa que se fala é o lar. O lar você pode até não ter a casa própria, mas você pode ter um lar, né? Que é um lugar de afeto e respeito. Quando você cria seus filhos, suas filhas, para a empatia e, sobretudo, o respeito. O respeito independente de quem é a pessoa, né? Independente. Eu não gosto da conduta daquela pessoa. Sim, eu não gosto, eu tenho até o direito de me afastar dela, se eu não concordo com aquela conduta. Mas ela está cometendo crime, não. Eu não concordo com a conduta dela, não é para o meu convívio. Isso todo mundo tem direito. Toda vez eu digo, gente, preconceito, ninguém venha me dizer que não tem. Você é tão desconstruído, não tem preconceito. Eu tenho inúmeros preconceitos, inúmeros. Agora, o meu preconceito não pode inviabilizar a vida alheia. Isso é que não pode. Entendeu? Meu preconceito não pode inviabilizar a vida alheia. Eu tenho minhas concepções, eu tenho os meus conceitos, eu tenho os meus princípios. Isso não quer dizer que eu tenho que empurrar os meus princípios e as minhas concepções goela abaixo, né, das pessoas. Então, a gente tem que entender isso. A mulher, ela não é ela só que segura, né, a edificação do lar. Tem que ter a parceria. Ela segura só a edificação do lar se ela morar sozinha, né? Ela segura só se ela morar sozinha. Porque se você, até inclusive você tiver filhas e filhos, pessoas que já estejam entendendo de tudo, todas as pessoas participam, né, dessa edificação. Então, é uma construção. Toda vez eu digo, gente, isso mesmo. Família é cooperativa, né? É cooperativa. Então é isso, sabe? Eu acho que o que precisa ainda é essa concepção de que a responsabilidade do bem-estar da família não cabe só à mulher. Todas as pessoas que fazem parte da família têm a obrigação de cumprir de alguma forma. E essa sobrecarga que a mulher tem do âmbito público e do âmbito privado, infelizmente, também é uma violência que precisa ser rompida, que precisa ser eliminada. Doutora Valdilene, agora vamos falar um pouco sobre estatísticas, né? Relacionadas às estatísticas em nosso estado, como é que fica em relação, quais os números, vamos dizer assim, mais especificamente, né, relacionado à violência de gênero? Olha, nós temos aqui, eu estou até com o material atualizado da Secretaria de Segurança Pública, que eles me deram agora até março, né? Nós já tivemos 5 feminicídios esse ano, nós estamos no mês de março.
terceiro mês nós já tivemos 5 feminicídios, 5 mulheres que foram assassinadas. Então, é assim, aí as pessoas dizem, mas e a Lei Maria da Penha? Gente, a Lei Maria da Penha, ela existe para garantir, literalmente, a vida das mulheres, né? Aí você vai dizer, tem falhas na efetivação dela, porque, infelizmente, onde existem seres humanos, né, a gente sabe que há falhas. Mas o que é que acontece? Os sistemas, as estruturas, as redes não são bem estruturadas como deveriam. As prefeituras, as gestoras e os gestores, muitos e muitas não veem que paz na família é investimento. Olha, quando você institui políticas públicas de combate e enfrentamento à violência dentro de casa, você está investindo na paz na família. Paz na família reverbera em paz, qualidade de vida no município, paz, qualidade de vida no estado, paz, qualidade de vida no país. É uma coisa por tabela. Então, não é despesa, é investimento. Primeiro, os gestores e as gestoras não entendem isso, né? E aí muita mulher não sabe, não tem. Infelizmente, sabe, Samela? O maior problema hoje é a falta de informação ainda. A gente fala muito nessa pauta, mas a falta de informação é gigante. Eu sei, já ouvi falar na Lei Maria da Penha, mas o que é que eu faço se eu sofrer violência? Onde eu procuro ajuda? Eu não tenho coragem na delegacia, eu tenho medo. Porque o medo e a vergonha são as primeiras coisas, né, que afetam essas mulheres. Eu tenho medo. Eu moro num povoado. Eu só vou na cidade uma vez na semana para ir para feira, né? Ou então eu não tenho condições de sair. Eu moro numa cidade que só tem 2 policiais. O policial, um deles bebe com meu marido. Tá entendendo? Então, assim, tem várias questões que a pessoa tem que entender que existem para umas, mesmo que não exista para outras mulheres. Então, o que acontece? É tudo muito difícil. É tudo muito sofrível. Então, falta informação para essa mulher. Olha, quando essa mulher chega, que conversa, que ela entende o direito que ela tem, olha, ela pergunta, e se eu sair de casa? Sair de casa para não morrer, para não sofrer, para não apanhar, ou para não ter um surto, né? Porque o psicológico fica extremamente afetado. Você não perde os seus direitos. Elas têm essa dúvida, eu perco meus direitos? E eles ameaçam tomar as crianças. De regra, a questão financeira é controlada por eles. Deixa de pagar o aluguel, deixa de colocar comida dentro de casa. E tem muita mulher que não tem condições de ir direto a uma delegacia. Doutora, sem então ela precisa saber. Sem te interromper agora, só uma dúvida que me surgiu. Sem te interromper, me perdoe. O nosso estado, o nosso município, eles têm abrigos específicos para essas mulheres ou não existe isso em nosso município? Não, tem. É isso que eu vou falar. Então, o que acontece? Repare. Então, essas mulheres, elas ficam sem saber. Eu tenho direito, não sabem nem isso que você falou aí. Que existem as coordenadorias das mulheres nos municípios, que existem os CREAs nos municípios, que ela pode procurar ajuda. Se ela não tiver força suficiente para ir diretamente numa delegacia, ela pode se fortalecer psicologicamente, pedir ajuda psicológica, ajuda social, por exemplo, para um aluguel social, para receber um Bolsa Família, para, sei lá, ter uma creche para deixar a criança, sabe? Às vezes tem municípios que tem curso de capacitação para essa mulher saber aprender a fazer alguma coisa para poder sobreviver. 48% das mulheres que saíram de relacionamento abusivo no ano passado foram por conta do empreendedorismo feminino, entendeu? Então, nós temos aqui no estado de Sergipe, olha, a Casa-Abrigo Estadual e temos a Casa-Abrigo Municipal de Aracaju. Então, na realidade, todos os municípios tinham que ter uma Casa-Abrigo, mas infelizmente não tem. Mas nós temos a Casa-Abrigo Estadual, que as mulheres são encaminhadas pelas delegacias, né? Quando presta o boletim de ocorrência, na Casa-Abrigo vai a mulher que está em risco de morte, né? Em risco de morte ou em risco grave de violência psicológica. Então, essa mulher é caminhada à Casa-Abrigo, ela tem um período que pode ficar lá, onde o pessoal da Casa-Abrigo vai procurar familiares, vai, se ela for de outro estado, procurar recursos para encaminhá-la de volta para o estado dela. Então, isso tem aqui. Olha, por isso que eu digo, gente, Sergipe tem muitas dificuldades, muitas, mas quando a gente compara Sergipe com outros estados, a gente vê como Sergipe está bem adiantado. E falta muito, muito. Gente, a gente está longe do dever ser, longe do ideal. Mas nós estamos caminhando. Muita gente comprometida aqui no estado tem. E outra coisa, nós estamos com um projeto agora em prática, que é a Casa da Mulher Brasileira. Com fé em Deus vai vir aí. Já começou o processo. O estado doou o terreno, que vai ser perto da rodoviária nova lá, porque fica fácil o acesso para as mulheres que vêm de outro município, né?
o Estado já doou o terreno, o governo estadual doou o terreno. A emenda para a construção da Casa da Mulher Brasileira foi doada pela senadora Maria do Carmo, né, foi direcionada por ela. Então, a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça está correndo atrás. O que é a Casa da Mulher Brasileira? É um lugar, uma edificação, onde vão ficar Defensoria, Ministério Público, Delegacia, IML para fazer corpo de delito, tudo no lugar só. Né? A vara da Maria da Penha, então, tudo no lugar só, para que aquela mulher não precise, ela tá. Eu vou na defensoria hoje, eu vou prestar boletim de ocorrência na delegacia, vai lá. Vem outro dia para pedir medida protetiva. Eu vou na defensoria atrás de um defensor, de uma defensora pública. Depois eu vou no IML fazer o corpo de delito. Essa mulher muitas vezes não tem o dinheiro da passagem. Essa mulher muitas vezes vive de faxina ou vive trabalhando por conta própria. É uma manicure, um pedicure. Se não trabalhar, não tem dinheiro. Ou às vezes ela tem emprego fixo. Quando descobrem, eu já tive 3 clientes que foram demitidas porque no trabalho descobriram que ela estava sob medida protetiva. E a pessoa fica pedindo para sair. Eu vou sair que eu vou na defensoria. Eu vou sair que eu vou na delegacia. Eu vou sair que eu vou numa audiência. Termina perdendo o emprego. Você está entendendo? Então é muito sofrimento. A mulher é julgada. De qualquer jeito ela é julgada. Quando ela não denuncia, ela tenta, ele vai melhorar, ele vai mudar, ele vai melhorar, ele vai mudar. Aí a pessoa diz, ela mesma não presta, ela mesma é sem vergonha, gosta de sofrer. E aí quando a mulher vai e denuncia, mulher, você denunciou o pai do seu filho, o pai de suas filhas, você destruiu, né, a sua família, você não soube edificar a sua casa. Então a mulher é julgada de qualquer jeito. Então eu falei isso tudo para dizer o quê? O Estado, ele atua de forma com algumas deficiências, mas atua. Por exemplo, a pessoa chega no Instituto Ressurgir, a gente corre atrás, a gente vai atrás da Procuradoria da LES, que tem advogadas, a gente vai atrás da Procuradoria aqui da Prefeitura de Aracaju, a gente vai atrás das redes dos municípios. De que município você é? Pirambu, vamos lá. Japaratuba, vamos lá. Ribeirópolis, vamos lá. A gente vai atrás para o município intervir, entendeu? A gente está ali, diz a mulher o direito que ela tem, vai atrás do Ministério Público se precisar, vai atrás do Conselho Tutelar se precisar, se tiver criança, pessoa com deficiência. Então, assim, quando a mulher começa o procedimento, aí vem as ajudas. Mas o que é que acontece? A mulher ainda não tem a informação necessária para denunciar. Ano passado, nós tivemos 20 mulheres mortas por feminicídio. Homicídio qualificado pelo feminicídio. Crime de ódio pelo fato da mulher ser mulher. Nenhuma delas tinha sequer um boletim de ocorrência contra esse homem. As 5 que morreram esse ano, a mesma coisa. Então, o Estado não tem nem como intervir, porque a mulher não chega nem a denunciar. Você está entendendo? E todas elas passam, sabe? Por isso aqui. E aí tem aquele ciclo que a psicologia defende como o ciclo da violência, né? Tem a tensão, a violência, pede perdão, não vou fazer mais. Tensão, violência, pede perdão, não vou fazer mais. Então, assim, muitas mulheres passam por esse ciclo 10 vezes antes de denunciar. E são ciclos, assim, demorados. E a pessoa diz assim, ele passou 4 anos de boa. Aí daqui a pouco teve uma piora e aí veio, agrediu fisicamente. Aí veio e tentou matar. Você está entendendo? Então são essas coisas. As mulheres têm muito medo, muita vergonha e muita culpa. Elas se sentem culpadas por tudo. Ai, culpa minha. Porque sempre tem uma desculpa para as mazelas masculinas. O carro quebrou, o dinheiro atrasou, ele perdeu o emprego, o chefe brigou na rua. Sempre tem uma desculpa para a mazela masculina. Sempre. Né? Foi porque ele bebeu. Ele é um homem maravilhoso. Mas quando bebe, isso não existe. Ninguém faz nada bêbado que não foi programado na cabeça, pensado que são. E aí eu venho para a parte dos homens, que eu não sei se você vai me perguntar isso, mas aí eu já vou dizer. 2 coisas que eu quero dizer sobre os homens. Se um homem sofrer violência doméstica familiar, o que é que ele pode fazer? E outra coisa, a criação que nós damos aos homens. Os homens são inseridos na violência desde cedo. Qual é o homem que nunca ouviu o pai dizer, se chegar em casa apanhado, apanha mais? Você é homem ou uma banana, né? O homem é estimulado à promiscuidade. Desde pequenininho, fulano namora com ciclaninha. Criança, gente, não namora. Essas mínimas coisas que a gente diz interferem muito fortemente no homem adulto. Fulaninho namora com ciclaninha, tem 2, 3 namoradas, aí depois você quer que o menino cresça e seja fiel, né?
E aí outra coisa que influencia demais, Samala, na vida do casal adulto, nas relações afetivas e familiares. Os homens que são educados sexualmente, entre aspas, através da pornografia. Você está entendendo? Eles veem aquilo como se fosse sexo, né? Eles veem aquelas aberrações como se fosse a conduta sexual de quem se ama, né? E aí, quando se relacionam com as mulheres, querem exigir certas coisas, né? E as mulheres que não concordam, ou são colocadas como mulheres que não prestam, que são frias, que não sei o quê, ou são forçadas, subjugadas a fazer. Aí é onde entra o estupro conjugal, né? Que estupro é qualquer ato libidinoso ou qualquer ato sexual sem o consentimento de uma das partes. Não importa se a parte é seu marido, não importa se é seu namorado, se é seu noivo, não importa, né? É seu consentimento e acabou. Então essas coisas todas interferem. E outra coisa que interfere demais. Os homens são ensinados que todos os sentimentos, insegurança, sentimento de tristeza, chorar, ser sensível, dizer que ama, abraçar, beijar, isso é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher. E aí vem a misoginia, né? Que é o menosprezo por tudo que é feminino. Então isso não presta. O homem, tem até música, né? Homem não chora, homem não pode se dizer, se lamuriar do sofrimento, não pode dizer o que está passando. Nós, mulheres, apesar de todo o sofrimento nosso, nós temos amigas, amizades terapêuticas. A gente conversa com nossas amigas sobre filhos, sobre filhas, sobre frustrações, sobre casamento, sobre namorado, sobre marido, sobre roupa, sobre alguma coisa. A gente conversa sobre tudo com as nossas amigas. Os homens, quando eles se encontram, a regra é conversar. É futebol, é sexo, é mulher. Então são conversas fúteis. E se um homem chegar e dizer assim, meu amigo, eu queria conversar com você, que eu estou em sofrimento, são poucos os homens que têm amigos a esse ponto, né? Porque muitas vezes, principalmente quando são homens jovens, ou adolescentes ou adultos jovens, é para se gabar, né, de quantas mulheres já, pegou, entre aspas, né, pegou. Então, um homem que é fiel à esposa, ele muitas vezes tem que dizer que não é fiel para não ser rejeitado, ou se calar, né? Um menino que muitas vezes, às vezes, nem tem essa intenção de namorar com muitas meninas, tem que dizer que namorou, que é para se sentir inserido, né, para ninguém chamar de gay. Ao grupo. Para ninguém chamar de gay, essas coisas. Então, assim, esse ensinamento que é dado aos homens, isso é muito cruel, porque também mata os homens. 79% dos suicídios que acontecem entre adultos jovens e adolescentes são entre os meninos. São os homens que se matam mais por conta dessa questão da sexualidade. Então isso é muito violento, mas é muito violento mesmo, isso mata os homens. Quando é que quando é que um homem pode chorar as tristezas deles sem ser chamado de gay? Quando ele está bêbado. Entendeu? Quando ele está bêbado, ele chora porque a namorada deixou, porque a esposa foi embora, porque ele perdeu o emprego, porque ele está se sentindo vulnerável, fraco. Então, quando ele está bêbado, ele pode falar tudo isso que todo mundo só vai rir. Ninguém vai questionar a masculinidade dele. Entendi. Então, isso é um problema. Os homens vivem nessa tensão, sabe? Nesse estresse de precisar provar que são homens. E tem que ser promíscuo para ser homem. Quanto mais sexo ele fizer, mais homem ele é. Não ensinam aos meninos que homem é conduta, é dignidade, é honra, então, doutora Valdilene, o que a senhora está querendo explicar para a gente, né? A gente daqui a pouco já está se encaminhando para o fim da nossa entrevista. Uma entrevista que eu quero te agradecer bastante, foi extremamente muito produtiva, né? Na verdade, foi um bate-papo, foi uma conversa tão maravilhosa que a gente nem sentiu o tempo passar. Como a doutora Valdilene disse aqui, olha, existe um termômetro, mulheres. O feminicídio ele não acontece de um dia para uma noite. Ele já vem sequenciado de várias outras ações. Então você pode ir lá diretamente, entrar no site do Instituto Ressurgir, nas redes sociais da doutora Valdilene. Lá ela trabalha de maneira muito incisiva relacionada a esse tema e vocês vão ficar totalmente integradas. E como a doutora Valdilene disse aqui no início da nossa entrevista de hoje, se você já está desconfiando que você está dentro de um relacionamento abusivo, provavelmente você já está. Doutora Valdilene, eu quero agradecer demais pelo seu convite e por essa conversa maravilhosa que nós tivemos. Eu espero te ver aqui outras vezes em nossa sala do Entrevistando, porque realmente foi uma conversa muito produtiva. A senhora abordou vários temas, né, com uma imensidão de conteúdos. E agora vamos para o nosso momento de considerações finais com a doutora Valdilene. Sim, Samala, eu queria deixar só aqui a informação.
Pode acontecer de um homem sofrer violência doméstica familiar? Pode. Um homem pode ser assediado no trabalho? Pode. Um homem pode sofrer importunação sexual na rua? Pode. Um homem pode ser estuprado? Pode. O que é que ele faz? Um homem está desamparado? Um homem pode se socorrer da Lei Maria da Penha? Não. A Lei Maria da Penha é uma questão de gênero para mulheres cis, mulheres trans, né? Então, mulheres que nasceram com o órgão genital feminino e mulheres que não nasceram com o órgão genital feminino. Então, a Lei Maria da Penha é só para o feminino. O que é que acontece se um homem sofrer qualquer um desse tipo de violência? Ele procura a delegacia mais próxima, né, da casa dele, presta o boletim de ocorrência e diz qual foi o crime que ele sofreu. Foi injúria, foi calúnia, foi difamação, foi abuso sexual, foi estupro, o que foi, né? Foi importunação sexual, foi assédio sexual do trabalho, ele presta o boletim de ocorrência dele, entendeu? Ele não fica desamparado. O artigo 129, parágrafo 9 do Código de Processo do Código Penal, artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, está lá. A violência doméstica familiar, qualquer pessoa pode se valer dele, né? Então, o homem pode chegar lá e prestar o boletim de ocorrência e dizer quem foi que causou aquela violência contra ele, né? Se for lesão corporal, a pessoa vai responder. Qualquer crime, a pessoa vai responder. Leva testemunha, prova e tudo aí. E se tiver uma mulher que ficar perseguindo um homem, a gente já viu, né, isso acontecer. É raro, mas pode acontecer. O homem pode se valer das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha? Não. Mas existe no Código de Processo Penal, nos artigos 319 e 320, as medidas cautelares que servem são parecidas com as medidas protetivas e que das quais o homem pode se valer. Então, o homem que sofrer qualquer tipo de violência, dessas que eu falei aqui, para a mulher, ele não está desprotegido, o Código Penal está lá. Se ele for idoso, ainda tem o Estatuto da Pessoa Idosa. Se ele for uma pessoa com deficiência, ainda tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E se for criança, adolescente, o ECA também está lá para somar, né, ao Código Penal. Então era isso que eu queria acrescentar. Mais uma vez, muito obrigado, uma honra estar aqui e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, doutora Valdilene. Reiterando minhas palavras, espero que seja a primeira vez de muitas que você esteja aqui na nossa sala do Entrevistando. Um grande abraço para vocês e até o próximo Entrevistando.